história de eu sou assim mesma e não tenho como mudar. Isso é uma grande mentira. E eu falo aqui sobre diferentes traços de personalidade e como você pode melhorar suas relações e até a sua carreira quando você se entende mais. Hoje eu vou contar a história de uma mulher introvertida e um pouco de como ela se comporta no trabalho. Por muitas vezes, ela preparou a análise mais completa de toda a equipe. Revisou os dados, organizou seu raciocínio e ela sabia que tinha uma resposta robusta para a pergunta que todo mundo estava tentando resolver. Então, ela entrou na reunião sabendo exatamente o que ela queria dizer. Aí, alguém falou primeiro, com menos profundidade, menos rigor, mas com mais confiança. A sala seguiu naquela direção e ela não interrompeu. O momento passou e ela saiu de lá com aquela sensação no estômago de quem deixou algo importante para trás. Ninguém naquela sala soube o que ela sabia. E depois de alguns anos repetindo esse ciclo, ela começou a se perguntar se o que ela tinha a dizer realmente valia tanto assim. Pois é, valia. O problema nunca foi o conteúdo que ela tinha para compartilhar, foi o sistema que ela estava operando. Um sistema que foi desenhado, estruturado e recompensado para outro tipo de mente. E hoje a gente vai entender por quê. E o que eu tenho a dizer sobre ela vai mudar a forma como você vê o traço de personalidade chamado extroversão. E talvez a forma como você vê a si mesma. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma forma autêntica, sem precisar copiar modelos masculinos. E eu escolhi estar aqui com você. Esse é mais um episódio da série Arquétipos de Carreira Feminina. Em cada episódio, eu pego um perfil real de mulher, sustentado pela ciência da personalidade, pela neurociência e pela história de gênero. E eu mostro o que acontece com esse perfil dentro do ambiente corporativo. Não para dizer que o perfil precisa mudar, mas para mostrar onde o ambiente é que não sabe o que tem. E aí, precisamos olhar para dentro da gente, porque a gente não pode mudar o ambiente, a não ser que a gente saia dele. Mas a gente pode influenciar essa mudança quando a gente muda dentro de nós. E o perfil de hoje é um dos que mais aparecem nas minhas mentorias. É também um dos que mais me entristece quando chega, porque a mulher que vem até a mim com esse padrão geralmente já passou anos lendo o silêncio do sistema como confirmação de que ela não tem assim tanto a oferecer. Deixa eu te apresentar a Fernanda. Ela tem 34 anos, é analista sênior de estratégia numa empresa do setor financeiro. É a pessoa que lê o relatório inteiro antes da reunião, que verifica a fonte da informação antes de usar, que percebe quando um número está fora do contexto certo. Ela pensa com uma profundidade que a maioria do time não consegue acompanhar. Não porque o time seja ruim, mas porque ela funciona numa faixa de processamento diferente. Mas a Fernanda tem uma característica que o ambiente leu desde o começo como sendo um problema. Ela demora para falar. Não porque não tenha o que dizer, mas porque ela precisa de mais tempo para organizar ali o pensamento antes de falar alguma coisa. Ela não consegue processar em voz alta. Ela processa por dentro, em profundidade. E só fala quando ela está razoavelmente certa do que vai sair. Então, numa reunião de 30 minutos com uma pauta dinâmica, esse tempo de processamento é um luxo que a lógica da reunião não oferece para ela. A conversa avança, os mais rápidos ocupam o espaço, e a Fernanda, que tinha uma análise mais completa, o olhar mais rigoroso, uma contribuição que teria mudado a direção da decisão, ela fica calada. E aí, depois, no corredor, ela conta para uma colega o que pensou. A colega fala: Nossa, por que você não falou isso na reunião? E aí a Fernanda não sabe responder. Ela só sabe que ela não conseguiu e que não foi a primeira vez. Na última avaliação de desempenho, o gestor escreveu: Fernanda precisa ser mais proativa na exposição das suas ideias e aumentar a sua presença nas reuniões.
como se o problema fosse que ela não tivesse ideias, como se o que faltasse fosse conteúdo. O conteúdo estava lá. O que não estava era um ambiente que soubesse como acessar o que ela tinha a dizer. Preciso começar desfazendo um equívoco muito comum que persiste mesmo entre pessoas que estudam personalidade. Introversão não é timidez, não é ansiedade social, não é uma dificuldade de se comunicar. E definitivamente não é sinal de que a pessoa não tem o que dizer. E por isso eu gosto tanto de trabalhar com Big Five. A extroversão, que está em uma ponta, e a introversão está na outra. O traço extroversão mede uma coisa muito específica: a direção da ativação de energia. Quem tem uma extroversão alta busca estímulo externo, ganha energia da interação social, processa melhor pensando em voz alta e se sente confortável na exposição. Agora, quem tem uma extroversão baixa ou que seja um perfil introvertido, essa pessoa processa melhor internamente. Ela ganha energia no silêncio, na solitude e sente desconforto quando precisa responder alguma coisa muito rápido, sem tempo de estruturar o pensamento. Isso tem base neurobiológica. O psicólogo Hans Eysenck propôs, ainda nos anos 60, que introvertidos têm níveis de ativação cortical mais altos em estado de repouso. Isso significa que o cérebro introvertido já está mais estimulado antes de qualquer coisa acontecer. Por isso, ele não busca um estímulo externo com a mesma intensidade do extrovertido, como eu. E por isso, o ambiente de alta demanda social, reuniões longas, eventos, apresentações de improviso, custam muito mais energia para os introvertidos. Pesquisas mais recentes aprofundaram isso. A neuroimagem mostrou que introvertidos ativam mais intensamente áreas do córtex pré-frontal ligadas a planejamento, processamento de memória e antecipação, enquanto os extrovertidos ativam mais áreas ligadas à recompensa social imediata. Não é que introvertidos pensam mais devagar, é que eles pensam por dentro, em camadas, antes de falar. E aqui está o ponto central para a Fernanda. O ambiente corporativo foi estruturado em torno do modelo extrovertido de inteligência. Quem fala rápido parece mais capaz. Quem domina o espaço de fala na reunião parece mais confiante. Quem responde de imediato parece mais preparado. Essas percepções não são dados sobre a qualidade do pensamento, mas elas moldam avaliações, promoções e narrativas de carreira. A Fernanda, com extroversão de 18% no Big Five, não é uma extrovertida contida, é uma introvertida profunda. E ela está sendo avaliada todos os dias por um critério que foi calibrado para outro tipo de mente. Quando Susan Cain publicou o livro Quiet, em 2012, ela documentou algo que muita gente sentia, mas poucos tinham nomeado com dados. O mundo moderno, especialmente o mundo do trabalho, construiu um ideal de personalidade baseado em características extrovertidas e passou a tratar esse ideal como o padrão de competência, de liderança e de valor profissional. Ela chamou isso de ideal extrovertido e ele está por toda parte no ambiente corporativo. Está no formato das reuniões, que favorecem quem pensa em voz alta e responde rápido. Está no estilo open space de escritórios, que elimina o espaço de processamento mais solitário que os introvertidos precisam. Está nas avaliações de desempenho que medem presença nas reuniões e proatividade na exposição de ideias como indicadores de potencial. E está também nas decisões de promoção, onde gestores costumam promover quem é visível. E visibilidade nesse sistema está correlacionado com a extroversão. Um estudo clássico dos anos 90 mostrou que avaliadores conseguiam prever a avaliação de professores depois de assistir apenas 2 segundos de vídeo sem áudio. As pistas que usavam eram de presença física e energia extrovertida. 2 segundos, sem ouvir uma palavra. Isso ficou conhecido como o efeito Thin Slices.
Julgamentos rápidos baseados em sinalização superficial, não em conteúdo real. E no ambiente corporativo, versões desse mecanismo acontecem o tempo todo. O gestor que forma uma impressão da Fernanda nos primeiros 3 meses está lendo sinais. E os sinais que ela emite, quieta, contida, responde mais devagar, não ocupa espaço de fala. Esses sinais são lidos dentro do código do ideal extrovertido. E aí é vista como insegurança, um baixo engajamento. E não é o que ela está comunicando, pelo menos não com a intenção, mas é assim que o sistema está ouvindo. E aqui está uma dimensão mais ligada ao gênero e que aprofunda tudo isso. Para homens introvertidos, a quietude é frequentemente lida como profundidade, mistério, autoridade. Pensa no arquétipo do executivo reservado, que só fala quando tem algo importante a dizer. Para mulheres introvertidas, a mesma quietude é lida como falta de confiança, falta de assertividade, passividade. São os mesmos comportamentos enquadrados por lentes completamente diferentes. Pesquisas sobre expectativas de gênero no trabalho documentam essa assimetria de forma sistemática. O mesmo silêncio, dois significados opostos, dependendo do corpo de quem está calado. Quero entrar no que acontece fisiologicamente com a Fernanda naquele momento da reunião, porque entender o mecanismo é o que permite sair da autoculpa e começar a trabalhar com mais estratégia. O cérebro introvertido, como já falei aqui, tem uma ativação cortical mais elevada em repouso. Em ambientes de autoestimulação, várias pessoas falando ao mesmo tempo, um ritmo acelerado, demanda por resposta imediata, isso chega mais rápido a um nível de saturação. Não é uma paralisia de medo, realmente satura de informação. Quando tem uma pressão para responder rapidamente, o olhar do gestor que percorreu a sala e parou em você, ou a pausa que sinalizou que alguém precisa falar, o eixo do estresse do corpo do introvertido responde. Há uma ativação do sistema nervoso simpático, com a liberação de cortisol. E o córtex pré-frontal, que é justamente onde a Fernanda processa o pensamento mais sofisticado, tem a sua função parcialmente comprometida. Isso é uma resposta fisiológica a uma ameaça de exposição no ambiente que, para o sistema nervoso introvertido, é de alta demanda. O resultado prático: no exato momento em que ela mais precisa ter acesso ao que pensa, o mecanismo que deveria protegê-la bloqueia parcialmente o acesso ao próprio pensamento. Ela sabe que tem algo a dizer, mas simplesmente não consegue acessar com clareza suficiente para falar com a confiança que ela precisaria. Então, fica quieta. E depois, quando a pressão passou, o pensamento volta, completo, estruturado e mais preciso. Só que a reunião já foi embora. Isso é um fenômeno onde uma ideia brilhante chega só quando você está descendo a escada de saída. E para introvertidas em ambientes extrovertidos, isso acontece de forma sistêmica e previsível. Não é azar. É só a sua fisiologia respondendo a um contexto adverso. E tem um outro alto custo, que raramente é visibilizado. Depois de cada reunião assim, a Fernanda passa um tempo processando o que aconteceu. Ela revisa o que poderia ter dito, calcula o impacto do silêncio. E aí, esse processamento, depois do evento, é típico do perfil extrovertido. E ele consome uma energia real. Ela chega para a próxima reunião já com um acúmulo de autoavaliação negativa e isso torna o silêncio ainda mais provável. E aí, o ciclo se fecha. Existe uma distinção que eu preciso fazer porque ela muda completamente o diagnóstico. É uma diferença entre o silêncio estratégico e o silêncio hábito. O silêncio estratégico é uma escolha. É quando a Fernanda decide não falar naquela reunião porque percebe que ainda não tem informação suficiente, ou porque o momento não é o certo, ou porque a conversa ainda não chegou no ponto em que a contribuição dela seria mais eficaz. Esse tipo de silêncio pode ser uma forma altamente sofisticada de presença. Muitos líderes respeitados operam assim. Agora, o silêncio hábito é outra coisa. É quando a Fernanda não fala porque já aprendeu ao longo dos anos que falar naquele ambiente custa mais do que ela está disposta a pagar.
Porque já falou e foi ignorada, porque já tentou e o momento passou antes dela terminar. Porque aquele ritmo da reunião não espera o ritmo dela. E porque depois de repetir esse ciclo muitas vezes, o silêncio virou a postura padrão. Não escolhida, mas condicionada. Ela aprendeu assim. E isso virou um hábito. Esse é chamado de desamparo aprendido. Um conceito desenvolvido por Martin Seligman, a partir de estudos sobre a experiência repetida de não ter controle sobre o resultado. Quando uma pessoa tenta várias vezes e o ambiente não responde, ela aprende a parar de tentar. Não porque ela desistiu, mas porque o sistema nervoso aprendeu que o esforço não muda nada. Para Fernanda, o momento mais perigoso não é quando ela sai calada de uma reunião. É quando ela chega numa reunião já achando que provavelmente vai sair calada. Porque nesse ponto, o silêncio deixou de ser uma resposta ao ambiente e virou a produção interna de uma narrativa sobre si mesma. E narrativas sobre si mesma são muito mais difíceis de mudar do que formatos de reunião. Agora é com você que está aí assistindo esse vídeo, se reconhecendo na Fernanda, e eu quero te perguntar: você já sabe disso há quanto tempo? Porque a maioria das mulheres que chegam até mim com esse padrão não está descobrindo agora, ela já sabia. Ela só continuou saindo das reuniões calada. Saber o nome do problema não muda nada se você não decide fazer algo diferente com essa informação. E tem ainda uma dimensão coletiva nessa perda que vale nomear. Cada vez que a Fernanda fica em silêncio, a organização, aquele grupo, toma uma decisão sem a melhor informação disponível. Aprova um projeto com uma falha que ela tinha identificado. Segue uma direção que ela sabia que tinha risco. E como o silêncio é invisível, a organização nunca sabe o que perdeu. Paga o preço do viés extrovertido nas decisões erradas. E não consegue rastrear por quê? Porque nunca ouviu alternativa. Agora, se esse conteúdo está fazendo sentido, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada episódio dessa série é uma peça de um mapa maior sobre perfis femininos no corporativo. E você vai querer ter o mapa todo. O ambiente corporativo não tem problema com a Fernanda. Ele tem um problema com o fato da Fernanda não confirmar as expectativas que ele tem sobre como competência deve parecer. E esse é um problema do ambiente, não da Fernanda, não seu como introvertida. Mas eu não posso deixar a Fernanda confortavelmente instalada na posição de vítima do sistema, porque vítima, gente, não tem poder de ação. E ela tem, muito. A questão não é se ela deveria ou não precisar se adaptar. A questão é o que ela pode fazer, mantendo quem é, para garantir que o que ela pensa chega onde precisa chegar. Porque existe uma diferença enorme entre fingir ser extrovertida, o que não funciona e esgota, e aprender a usar as condições que favorecem o seu tipo de mente para aparecer de forma mais estratégica. Introvertidas de alta performance não se tornam visíveis fingindo que são extrovertidas. Elas se tornam visíveis criando as condições em que a mente introvertida funciona melhor e garantindo que o resultado desse funcionamento chegue ao lugar certo, no momento certo, para as pessoas certas. Isso é estratégica. Isso não é só performance. E tem um custo em convencer a Fernanda de que o problema é dela. Quando ela internaliza, preciso ser mais proativa, mais presente, mais vocal, como tarefa de automelhoria, ela gasta energia tentando mudar um traço que a neurociência mostra que é estável. E enquanto gasta energia nisso, não sobra energia para o que ela poderia estar fazendo, usando a profundidade que tem para resolver os problemas mais complexos que a organização não consegue resolver com os extrovertidos que já tem. O sistema perde quando convence a Fernanda de que o problema é ela. E a Fernanda perde quando acredita nisso. Mas tem uma armadilha aí que eu preciso nomear. Ficar sabendo que o sistema é injusto pode virar um lugar confortável. Porque enquanto o problema é o sistema, você não precisa fazer nada. E o sistema, de fato, é injusto. Isso eu já disse. E não tem muito o que fazer a respeito. Só que injusto e imóvel
são coisas diferentes. Você pode estar certa sobre o diagnóstico e paralisada ao mesmo tempo. E paralisia, independente da causa, tem o mesmo resultado. Mais anos saindo calada de reuniões que você era a pessoa mais preparada da sala. Agora eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, @lubelenton. Lá eu posto entre os episódios umas reflexões menores, análise de situações reais e às vezes uma pergunta que vai fazer você parar e pensar. Te espero lá. Continuando sobre Fernanda e os introvertidos. Eu quero trazer aqui 3 movimentos. Nenhum deles pede que você finja ser extrovertida. O primeiro movimento: você entra na reunião já com a sua contribuição preparada. A mente introvertida funciona melhor quando o processamento aconteceu antes da exposição. Se você chega sem ter processado o que quer dizer, está pedindo para o seu cérebro fazer em tempo real algo que ele faz muito melhor com antecedência. Então, antes de qualquer reunião importante, dedica uns 15 minutos para responder. Qual é a minha perspectiva sobre o que vai ser discutido? O que eu já observei que é relevante? Qual seria a minha pergunta se eu pudesse escolher uma? Quando você entra com isso já processado, a barreira para falar diminui muito, porque você não está mais formando o pensamento em tempo real. Você está acessando o que já formou. Segundo movimento, usa o canal escrito como espaço de autoridade. Mulheres introvertidas muitas vezes se comunicam melhor por escrito do que em voz alta. E o ambiente corporativo tem canais escritos: e-mails, mensagens, documentos, comentários em apresentações e até mesmo os resumos depois de reuniões. Esses canais são legítimos e eles oferecem o que a reunião ao vivo não oferece: tempo. Se você saiu de uma reunião com contribuição não dita, manda um e-mail, registra a análise, coloca a sua perspectiva por escrito. Isso cumpre 2 funções. Uma, que garante que o conteúdo chega, e também cria o histórico visível de que você pensa com mais rigor. Com o tempo, as pessoas começam a esperar a sua perspectiva escrita. E isso é visibilidade construída no canal em que você funciona melhor. Terceiro movimento: escolhe uma reunião por semana para falar primeiro. Uma reunião. A reunião da semana onde você tem a contribuição mais preparada. E aí, nessa reunião, você fala antes de alguém tomar o espaço. Não precisa ser longo, não precisa ser um discurso. Pode ser só alguma coisa assim. Bom, antes da gente entrar na pauta, eu quero trazer uma observação sobre os dados da semana passada. Isso faz 2 coisas. Primeiro, garante que você fale antes do ciclo de saturação começar, porque no começo da reunião, o nível de estimulação ainda é gerenciável para você. E segundo, calibra gradualmente a expectativa que as pessoas têm sobre você. Afinal de contas, você já falou. E esses movimentos não pedem que você seja extrovertida, pedem que você use o que a mente introvertida tem de melhor: profundidade de processamento, um rigor analítico, qualidade de preparação. E aí você coloca isso em circulação de formas que o ambiente consegue receber. Esses movimentos são simples, mas sei que eles não são fáceis. Simples e fácil são coisas bem diferentes. Mas o que vai impedir a maioria das mulheres que estão assistindo esse vídeo de aplicar qualquer um deles não vai ser falta de informação. É o hábito de esperar o momento certo, a reunião certa, o ambiente certo. Esse momento, meu amor, não vem. Você cria ele. Ou continua esperando. A introvertida que pensa melhor do que todos e fala menos do que deveria não é um problema de comunicação. É uma mente de alta qualidade num ambiente que mede qualidade pelo volume. O que a Fernanda precisa não é se tornar extrovertida, mas aprender a usar as condições que favorecem o seu tipo de processamento. E aí ela garante que o que ela pensa chega onde precisa chegar. Ela precisa parar de medir o seu valor pela métrica que foi feita para outro perfil. E também entender que o silêncio dela nunca foi sinal de que ela não tinha nada a dizer ou que o que ela tinha a dizer não era importante.
mas era que ela estava num espaço onde não sabiam como ouvi-la. E quando ela encontrar ou criar os espaços que sabe como ouvi-la, o que vai sair vai impressionar, porque já está aí formado lá dentro há muito tempo. Se você ficou até aqui, vai nos comentários agora e escreve se você se identificou com a Fernanda ou se conhece alguém assim. Esse episódio não termina aqui. Ele continua na conversa que a gente vai ter nos comentários ou no meu direct no Instagram, @lubelenton. Bora lá?